Peço já que você abra a sua Bíblia em Mateus 5, no 5º capítulo. Nós continuamos a nossa série Bem-aventuranças, de quarta-feira, as nossas breves devocionais. E hoje nós chegamos na 6ª bem-aventurança. Já passamos aí por algumas bem-aventuranças e talvez a pergunta para o nosso coração é: será que nós somos um bem-aventurado? Já colocou, já guardou para o seu coração essas bem-aventuranças? Então nós chegamos no versículo 8, e como de costume, primeiro, segundo versículo, e a gente pula lá para o versículo 8. Diz assim, Mateus 5, primeiro versículo, o segundo, e depois lá para o versículo 8. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os puros, os limpos de coração. E trazendo essa ideia da limpeza de coração, quando Jesus trabalha essa característica da pureza, da limpeza, ele traz consigo uma ideia de sinceridade e honestidade. Então, para a gente fazer um link, eu quero que você vá lá para o Salmo 24, no versículo 3 e 4, e que nós encontramos uma ideia de integridade, uma ideia de pureza, quando Jesus coloca aqui para a gente sobre o bem-aventurado, o limpo de coração. E que limpeza é essa? Que pureza é essa? No versículo 3 e 4 do capítulo 24 lá de Salmo, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui o salmista trabalha essa ideia, olha, só aquele que é puro de coração, limpo de mãos, que poderá ir ao santo lugar. Mas o que é ser isso? E ele mesmo já responde para a gente. A ideia é aquele que não entrega sua alma à falsidade. Quando o salmista coloca isso, Jesus, quando ele olha e fala assim, olha, bem-aventurados os puros de coração, ele está remetendo a essa ideia de pureza, de limpeza pessoal. É aquele que tem integridade, que corre da falsidade, das vaidades deste mundo, dos orgulhos. Então a gente precisa colocar na ideia aqui, porque às vezes a gente fica pensando, puxa, pureza de coração, por onde eu começo? Talvez na integridade. Você é uma pessoa aqui e uma pessoa no seu serviço? Você é uma pessoa aqui e uma pessoa na sua família? As pessoas que te conhecem de uma única forma? Essa daqui é a Camila. Camila no Jardim Augusta, Camila no trabalho, na academia, na faculdade, no supermercado, conversando com uma pessoa que nunca mais vai ver. Integridade. Então, quando Jesus está trazendo para a gente essa ideia, olha, feliz, mas muito feliz, aquele que tem um coração limpo, aquele que tem o coração purificado, ele está dizendo, olha, aquele que caminha em integridade e sinceridade. Para o nosso coração já é uma pergunta, será que eu estou caminhando assim? Porque lembrando da nossa sociedade, talvez as bem-aventuranças da nossa sociedade, nós podemos colocar que bem-aventurado aquele que é enganador. Para a sociedade é isso. Porque para a sociedade, feliz aquele que engana. Feliz aquele que sai por cima. Feliz aquele que é falso, porque conseguiu manipular, conseguiu fazer um jogo político, um jogo de conchavos ali na família. Feliz é aquele que engana, que envolve as pessoas e as pessoas pensam assim, esperto, né? E a sociedade coloca como esperto. Mas, biblicamente, quando eu chego nas bem-aventuranças, e eu estou falando isso sempre de quarta-feira aqui, que é um paradoxo cristão, quando eu encontro esse bem-aventurado, limpos de coração, eu encontro uma ideia de sinceridade, de fraternidade, de ser aquilo que você é. Eu lembro no seminário, quando eu estava nas aulas de pregação, eram umas aulas bem difíceis, porque você tem que pregar
para uma turma inteira que vai te criticar, com professores que são ótimos em pregação. Então é bem difícil, bem delicado. E uma das críticas que eu mais ouvia naquele seminário era assim: você não é o mesmo lá e aqui. Olha que interessante. A maioria dos crentes, a maioria dos meus amigos ali, olhavam para as pessoas que estavam pregando e falavam assim: parece que você está diferente. E eu estou dando um pequeno exemplo de mudança. Quando você muda, já não é a essência, já não é você mesmo, as pessoas percebem isso. Então, se eu chegasse aqui, e vocês me conhecem muito bem, todos que estão aqui me conhecem, sabem de um tempo que a gente está caminhando junto. E se eu chegasse aqui e começasse a usar palavras difíceis, seria? Não. Eu sou caipira, falo porta, às vezes erro no português, conjugo errado, brinco demais. Então, se eu chegasse aqui e falasse de uma forma diferente, não traz essa ideia da transparência, de ser íntegro. Ué, por que o Diego está falando desse jeito? Será que tem alguém mais importante do que eu aqui? Será que tem algum vereador, um político aqui? Olha só como a nossa cabeça vai longe. Por quê? Falta de integridade. Quando Jesus coloca a ideia de bem-aventurados, os limpos de coração, ele está trazendo essa ideia de integridade. Você é você em todos os lugares? Limpeza de coração. Eu acho legal quando a gente vai estudar um pouquinho sobre esse texto, e tem um comentário do Hernandes que eu gostei muito, e ele trabalha 5 purezas. Quando você vai estudar, fazer um catadão, olhar a Bíblia inteira, você encontra diversas purezas. E ele coloca 5 purezas, olha que interessante, sobre as purezas, e aí ele identifica qual pureza que Jesus está falando. Primeira pureza, pureza primitiva, só Deus tem. Deus é totalmente santo. Santo, santo, santo e santo e santo. É uma pureza impossível da gente ter. Ele é santo, totalmente puro, totalmente ao contrário da humanidade que é caída. Ele é totalmente santo. Então, por diversas vezes você encontra Antigo e Novo Testamento falando sobre essa pureza primitiva, que é dele, não é mais de ninguém. E a gente não consegue essa pureza. Segunda pureza que ele trabalha é a pureza criada. Deus totalmente santo cria anjos e homens puros, de forma pura. Adão e Eva eram puros, eram santos, separados, não havia pecado. Mas a partir dali, ambos caem também, tanto anjos quanto Adão e Eva. Terceira pureza que ele trabalha é a pureza final. E essa pureza eu acho muito bonita, porque é aquele final glorioso, aonde você chegará nos céus, chegará na nova terra, nos novos céus e nova terra, e Deus te fará puro, totalmente puro, santo. Não tem mais dor na coluna, não tem mais dor de estômago, não tem mais gastrite, não tem problema mais de pressão, não tem diabetes, não tem covid. Pureza total, santo como Deus é santo. Pureza final, glorificação total, final. Outra pureza que ele trabalha também, e quando ele está falando sobre isso, ele está olhando todos os tipos de pureza encontrada na Bíblia, é a pureza posicional, que é a pureza dada por Deus. Aí agora nós encontramos uma pureza que é comunicada aos seus. Essa pureza nada mais é daquela pureza, olha, sede santos, porque eu sou santo. Eu sou santo, Deus é totalmente santo. Então, se ele é totalmente puro, ele cria um povo puro para ele. Para a gente perguntar e questionar será que eu sou esse bem-aventurado? Que tem um coração puro, íntegro. Porque muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente cai, e faz sentido também, na ideia, puxa, eu estou pensando muita maldade, eu estou pensando muita sujeira, eu não sou limpo de coração. Isso você nunca será. Mas a ideia daqui é que Deus te faz limpo. Deus te permite ser limpo através da limpeza dele. Ele morre numa cruz e por causa do sangue que nos lava, hoje eu posso dizer, bem-aventurados puros de coração. Porque a pureza dele que é derramada em nós. Então, se nós corremos atrás de purezas humanas, de eu conquisto, eu faço, 200 dias de jejum porque eu sou poderoso, eu consigo e tal, e eu vou, faço. A gente não consegue. Não vai, não sai. Pelo contrário, a gente encontra impureza de coração.
quando você começa a cavar esse coraçãozinho que está no teu peito, quanta impureza, quanta falsidade, quanta vergonha, quantos problemas. Mas Deus comunica essa pureza, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Diego, isso quer dizer que é um chamado? É um chamado para a gente. É para a gente pensar: será que meu coração é puro? Será que eu sou íntegro com os meus filhos? Será que todas as minhas conversas no WhatsApp podem ser passadas na mão da minha esposa ou dos meus amigos? Será que os vídeos que eu tenho visto são íntegros? Será que o meu caminho tem vivido um caminho de integridade no Senhor? É disso que Jesus está falando. Olha, coração puro, mãos limpas, coração rasgado para Deus. E aí a quinta pureza que o Hernandes coloca, né, primitiva, vem de Deus, criada, depois ele comunica aos homens, os homens e os anjos, a pureza final da glorificação, a pureza posicional, que é a pureza conquistada por Deus, que ele comunica a nós através de Cristo Jesus, e a pureza prática. E nessa quinta pureza que nós encontramos bem-aventurados os puros de coração. Jesus está falando dessa quinta pureza, pureza prática, aquilo que você faz, aquilo que você está caminhando e está vendo, está olhando, está tocando. É essa pureza que é o trabalho para o nosso coração. E a gente tem que lembrar disso. Para alguém conhecer a Deus, ele precisa cada vez ser mais parecido com um Deus. Você precisa conhecer mais de Deus, e assim você começa a ser mais puro, porque Deus é puro. Já dizia vários teólogos que falam sobre isso, questão do pecado: quanto mais próximo de Deus, mais eu me percebo pecador. Quanto mais distante de Deus, mais eu acho que sou bom, mais eu acho que sou capaz, mais eu acho que eu tenho a pureza total. Gente, a gente precisa lembrar que bem-aventurados aqui é uma ideia de se rebaixar para o mundo e ser fiel a Cristo. Do início ao fim. Aqueles que choram, os que buscam justiça, os mansos, os pacificadores, os perseguidos. Essa é a ideia. Jesus está trabalhando esse caminhar com os seus discípulos ali que sentaram em volta dele e começaram a falar: olha, a gente quer saber mais de você. E ele começa a falar: ó, feliz é aquele que é isso, e não aquilo que o povo fala lá fora. Perguntas para o nosso coração: tenho pureza? Tenho integridade? Tenho caminhado num caminho de pureza? Tenho caminhado num caminho de santidade? Tenho comunicado essa pureza para outras pessoas? Ou quando acontece um avanço da imoralidade sexual perto de você, você bate palmas e continua fazendo isso? É essa a ideia. Jesus está colocando para a gente aqui: olha, bem-aventurados, limpos de coração. Aqueles que são limpos de coração. E aí ele encerra de uma forma muito interessante, que eu gosto bastante. Ele vai falar: olha, aqueles que são limpos de coração vão conhecer a Deus, vão ver a Deus. E aí eu fiquei imaginando, fiquei lendo sobre isso, e eu lembrei de Moisés, que pediu para ver Deus. Ele falou: olha, se eu deixar, você morre. E aí ele vê só as costas, e ali ele já é inundado pela glória de Deus. Outro talvez que a gente possa lembrar é Isaías, né? Quando ele confronta ali a visão do trono, o que ele diz? Ai de mim. Esse ai de mim nada mais é do que: olha, eu estou morto. Então ele identifica nele mesmo e fala assim: olha, ai de mim, porque eu não sou um bem-aventurado. Eu não tenho coração limpo. Eu não tenho os lábios puros. Ai de mim, eu vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram Deus. Agora eu vou morrer. É essa a ideia, gente. A gente precisa trazer essa bem-aventurança para o nosso coração, entendendo essa realidade. Quando eu sou confrontado com Deus, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: eu não sou nada. E o meu caminho é de miséria. E colocar isso perante a Deus, falando: Deus, eu não sou puro, eu não sou limpo, eu preciso do Senhor.
quanto mais ai de mim, porque eu vou morrer, melhor para a nossa vida. Porque mostra o quão incapaz é o homem frente ao pecado. A gente não consegue resolver. Lembrando até que em Isaías não resolve a situação. Resolução externa, o querubim pega uma brasa viva, toca nos lábios. E aí começa a pureza, a purificação pelo fogo. Gente, purificação, pureza, vida santa, é um dobrar de joelhos nós todos os dias e depender de uma ação externa que vem de Deus. E que Ele quer fazer isso conosco. Ele quer fazer isso com a gente. Uma dependência total. Eu gosto muito, e já fica uma sugestão aí para aqueles que têm a Amazon. Na Amazon saiu faz pouco tempo Amazon Prime, saiu há pouco tempo uma série, um pequeno documentário sobre a vida do Billy Graham. Então quem puder assistir, assista. Queridos, eu fui impactado com aquele homem. Que homem poderoso através de Deus. E um homem que pregou assim a 80 milhões de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e que do início ao fim pregou Jesus. E aí eu peguei algumas frases do enterro dele, de algumas pessoas que estavam falando, e eu achei incrível. Nos Estados Unidos só 3 pessoas foram enterradas da maneira que ele foi enterrado. Outros 2 eram presidentes e ele. A honra foi tão grande que aqueles homens deram, porque todos os presidentes, cinco presidentes passados, tinham ele como conselheiro. Olhavam ele como uma pessoa poderosa, usada por Deus mesmo. Ele pregava em multidões, entre brancos e negros, naquela época tão difícil do apartheid, de outras segregações. E ele falava, não existe isso. Teve uma pregação que ele contando, dando alguns spoilers aqui para os queridos, né? Ele cortou a corda que separava entre homens brancos e negros. Ele falou, não há acepção de pessoas no reino de Cristo. E eu fico imaginando, aquele homem foi um homem íntegro, 100 anos de vida, pregando o evangelho desde o início. E aí, voltando, eu lembro de uma das frases da filha e de outras pessoas. Ela disse assim, olha, eu só sei que meu pai pecava porque a Bíblia dizia que ele pecava. E aí ela encerrou assim, ele viveu o que pregou. Gente, pureza de coração é ver Deus na terra. É ver o que Deus pode fazer através da sua vida. É ver o que Deus pode fazer através da sua família, através da sua pureza, através da sua integridade. Eu coloquei um exemplo grande do Billy Graham aqui, mas qual a diferença minha, sua, para um homem como esse? Ele era um discípulo de Jesus, que levantava a sua Bíblia e pregava a Bíblia. Nós temos a Bíblia, nós somos seguidores de Jesus, nós temos a voz para proclamar o Evangelho de Jesus, nós temos amigos para influenciar, nós temos família para mostrar essa pureza, essa integridade. Que esse seja um chacoalhão para a gente. Pureza de coração tem a ver com sinceridade, tem a ver com integridade, tem a ver com o que você é aqui e você é lá fora. E a pergunta para a gente é, será que nós queremos ver a Deus? Porque o resultado de caminhar segundo com o coração puro e com mãos limpas é ver Deus na terra, agindo poderosamente através das nossas vidas. Estamos preparados? Temos coração e alma e mente pura, entregue ao Senhor? Quero só encerrar com o texto 1 João 2,6, que diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse é o chamado para a gente, queridos. Jesus faz, eu faço. Jesus não faz, eu não faço. O maior exemplo é de Jesus, puro, perfeito, santo, íntegro, perfeito. O que ele era com a mulher pecadora, o que ele era com o rei, o que ele era
com amigos, com os discípulos, Ele era com todo mundo. Pureza de coração, integridade, sinceridade. Que a gente possa percorrer esse caminho, pela graça dEle, não é a gente, é por Ele que a gente faz. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por esse texto que fala ao nosso coração, e nós queremos entregar as nossas mãos, o nosso coração. Faça com uma limpeza, Deus, a pureza, a purificação que é administrada através do sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que o Espírito Santo nos incomode, nos traga à mente aquilo que tem levado à falsidade, aquilo que tem nos levado à arrogância, aquilo que tem nos levado ao orgulho, à mentira, a uma vida dupla, Senhor. Ó Deus, restaura o nosso coração, consola o nosso coração, e que possamos sim, Deus, ser bem-aventurados, porque nós temos um coração limpo, puro, através do Senhor, ó Deus. E descansar nessa promessa, que nós veremos ao Senhor, ó Pai, um dia no reino celestial, Pai, e um dia vendo e provando do Senhor aqui nessa terra, Senhor. Obrigado, Pai, cuida de nós, restaura a nossa vida, toca no nosso coração, e que possamos ser restaurados através do Teu Santo Espírito, que nos conduz às grandes verdades bíblicas, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, o eterno Consolador, o Espírito Santo, seja sobre cada um aqui, presente, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, obrigado, Deus abençoe. Até semana que vem.